Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe, tá? Estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês. Nós estamos falando de colonização da África e da Ásia, neocolonialismo, né, lá do século XIX. Vamos continuar falando, né? E vamos aqui, dessa vez, falar sobre os novos olhares, né, que a gente vai ter sobre a África. Né? No primeiro slide, como a gente pode ver, né? A África aqui é formada por vários países, né? Mais de 50 países. Né? Já começa por aí, né? A África não é um país, é um continente que tem mais de 50 países. Né? E a gente viu essa colonização das potências europeias, né, até agora, do território africano, vimos o asiático também, mas nós vamos focar aqui um pouco na África, tá? E vamos ver, né, os novos olhares fora dos estigmas, né, dos estereótipos que a gente tem aqui sobre o continente africano, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui. Só para retomar, lembrem-se da lembram da partilha africana, né, da partilha da África? Vejam a charge aqui, né, você vê várias facas aqui de França, Portugal, Bélgica, Inglaterra, Espanha, né, partilhando a África como se fosse um bolo, né, um pedaço para cada um. Lembrem-se, foi realmente assim, né, teve a Conferência de Berlim, né, no século XIX, e eles decidiram ali como eles iam dividir a África, né, para eles. Né. Lembre-se que a gente falou bastante disso. Vamos retomar um pouco. Né. Você tem ali, nessa época, no contexto histórico, o que está acontecendo, né? O acirramento da concorrência econômica entre as potências europeias, né, a França e a Inglaterra principalmente, que sempre foram grandes rivais econômicas, né, a unificação da Itália e da Alemanha, né, que você ingressa, né, outros players ali na jogada, outros concorrentes, né, outros países ali concorrendo entre si, outras potências, Alemanha e Itália, né. A necessidade de mercados consumidores, matérias-primas e mão de obras mais baratas, né? Então, pessoal, as potências europeias já tinham colonizado a América, né? Então precisavam de novos mercados, novas expansões, né? Novas matérias-primas. Então, vamos olhar para a África e a Ásia, né? E também falamos, né, retomando, nós falamos das teorias e justificativas ideológicas, né, lembram lá? Eles colonizaram a África e a Ásia com base nessas teorias, né, também da eugenia, darwinismo social, branqueamento, missão civilizatória. Lembram lá que a gente falou do fardo do homem branco? Né? Então, nós vimos tudo isso. Então, o mundo está vivendo esse contexto. As potências europeias estão colonizando a África e a Ásia, né? Estão partilhando os territórios entre si, né? Justificando que tem que levar a civilização para esses lugares e usufruindo, né, dos seus povos, das suas culturas, das suas matérias-primas, dos seus mercados, né, de tudo o que tem direito, o que não tem direito, perdão, ali no território, né? O que menos tem é direito ali, né? E é isso, né? Nós vemos esse contexto de colonização africana e asiática do século XIX, tá? Mas vamos focar na África, tá? Próximo slide. Qual é a visão geral que nós temos africana, né, gente? Vamos ser bem sinceros, né? Desde quando nós aprendemos, né, e começamos a ter contato, né, com mídias, com pessoas, com a sociedade, enfim, nós temos aquela visão de que a África representa o que a gente vê lá no Rei Leão, principalmente, né, a savana, né, com os bichinhos lá, os leõezinhos, os elefantes, os macaquinhos, né, ou
a gente vê aquela África pobre, miserável, né? Eu trago o contraste aqui, as duas imagens, né? Geralmente é assim que a gente enxerga a África, né? Só que esse conceito aí, enxergar a África, o continente africano, né, em sua diversidade, com seus mais de 50 países, né, dessa maneira, apenas dessa maneira, né, é um erro, né, porque o continente africano não se resume apenas em selva e fome e pobreza. Né? Ele tem selva, tem savana, tem fome, tem pobreza, tem problemas sociais, mas também existem outras coisas no continente africano que são muito importantes a gente conhecer, tá? Vamos para o próximo slide aqui. Nós podemos ter outras visões também do continente africano, né? Como essas que eu trago aqui para vocês nas figuras. Né? Vocês podem ver aqui operários trabalhando, né, numa obra, né, construindo aqui as cidades, as casas, né, as construções, como em qualquer outra sociedade perfeitamente normal, né? Como aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, enfim, né, trabalhando na construção civil, né? Ou vocês podem ver aqui do outro lado outra imagem, né, de Nairobi, a capital do Quênia, né? É uma grande cidade, parece uma cidade até um centro, né, urbano, né, pelo menos a região central aqui desenvolvido, né, com edifícios, né, prédios, casas, veículos, tudo como na nossa sociedade aqui, ocidental, né? Perfeitamente semelhante. Né? Obviamente tem suas diferenças, né, culturais, como em qualquer local, mas nós também temos essas semelhanças, né, que a globalização traz. A África também é um local desenvolvido como qualquer outro, né? Tem seus problemas sociais, né? E grande parte deles, né, foi trazido por essa colonização, né, que a Europa fez, mas a África também tem seu lado desenvolvimentista, né, onde as pessoas produzem, trabalham e vivem nos centros urbanos, enfim. Né, então, tem vários tipos de visões. Eu quero que vocês entendam que a África não é apenas selva e pobreza e miséria. Né? A África tem vários lugares, né? O continente africano tem vários países e várias realidades. Né? E o que a gente pode fazer é entender isso cada vez melhor. Tá? Falando nisso, no próximo slide, tá? Nós podemos ver aqui os países. Né? A África é um continente com mais de 54 países, né? Mais de 50 países. Vocês podem ver aqui o nome deles, né? Eu trouxe para vocês. Argélia, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, né? Vai até o Zimbábue. Né? São países diversos, né? Com várias línguas, culturas, modos de se expressar totalmente diferentes. E nós costumamos enxergar a África, muitas vezes, com um conjunto só, né? Um território só. Mas não, existem 54 territórios ali. Apesar de ser a divisão, digamos assim, mal feita dos europeus, né? Não respeitando os limites locais, mas existe essa variação, né? Em povos e culturas, e linguagens e costumes, enfim, de tudo isso, né? Dentro da África. Né? Então, é muito mais complexo do que se imagina. Né? Não, nós podemos ver as coisas de maneira simples. Né? Lembre-se disso. Né? Não devemos ver as coisas de maneira simplista. Né? Devemos ir além disso. Então, vemos aqui que a África, o continente africano, é um conjunto de 54 países. Né? São 54 povos, né, convivendo ali. E dentro desses povos, diversos grupos sociais. Então há essa complexidade. Né? E vamos para o próximo slide. Né? Nós vamos entender essa divisão aqui cultural que a África sofre também. As pessoas dividem, né, a África em duas partes. Né? O continente, a parte do norte, né, da África, né, mais mediterrânea, né,
e a parte subsaariana, que é o sul, né? O deserto do Saara ali, ele serve como divisor dessas regiões, porque fica ali no meio, né? E o que é determinante, o fator de divisão, né? É a cultura, a religião, né? Que também é importante, né? No norte eles têm mais o islamismo, né? Como religião e cultura, e no sul é o politeísmo, são várias religiões, porque são vários povos, né? Então tem as religiões de matriz africana, né? Que a gente conhece aqui no Brasil com seus estendimentos, né? Da Umbanda, do Candomblé, então lá vocês têm as matrizes, né? Dos povos, então cada povo vai ter o seu. Mas muita gente também caracteriza uma diferenciação, né? Considerada até mesmo racista, né, de África branca e África negra, né, como se o norte fosse mais branco e o sul fosse mais negro, dizendo também muitas vezes que o norte é mais desenvolvido e o sul menos desenvolvido por essa questão, né, gerando esse tipo de preconceito. Né. Eu quero dizer para vocês que a África ela sofre muitos problemas assim, né, mas nós não, ela sofre muitos problemas sociais e econômicos, né, gerados por essa colonização também europeia, né? Mas nós não devemos apenas estereotipar, né, a África dessa maneira. E há esse tipo de divisão, essa divisão cultural, religiosa, né, e até mesmo étnica aqui da África que eu estou apresentando para vocês no slide. Vamos para o próximo slide, né? Então, é o que eu estou falando aqui para vocês também, né, nos outros slides, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. A África, né, com seus países, é um local de diferentes culturas, né, em mais de 50 países, né? São mais de 50 povos, culturas, jeitos de fazer, de se vestir, de se comunicar, de cantar, de dançar, de fazer política, né, de fazer filmes, né, de fazer novelas, séries, de sair na rua, como funciona a sociedade, enfim, várias coisas, né, diferentes, que não é apenas um monólito, né? A África não é apenas um território só, um país só, né? São vários países, são várias culturas, né? E não é só aquela visão que a gente falou, né, de selva, né, ou de atraso, ou de fome, de miséria, né? Tem a parte com seus problemas sociais que são grandes, mas também tem a parte onde nós temos as características, né, de desenvolvimento cultural, né, da África, político, econômico, humano, né? Quem aqui já ouviu, né, uma música pop de um país da África? Né? Vamos pesquisar, pesquisem aí no YouTube, né, uma música pop de algum país da África, por exemplo, o que está tocando aí nos países africanos hoje em dia, para vocês conhecerem. Tem a legenda, né, para você entender o que a pessoa está cantando, pelo menos. Né? Então, a África é tudo isso, gente. Por isso que essa aula tem o objetivo de trazer novos olhares, né? Para vocês entenderem que a África não é um território só, um estado só, é um país só, né? É um conjunto de 54 países com culturas diferentes, jeitos de pensar diferentes, políticas diferentes, tá? Povos diferentes e que merecem ser afirmados, estudados, tá? E identificados cada vez mais, tá bom? Tá? Apesar da colonização ter trazido sérios problemas, né, a colonização europeia, o neocolonialismo ter trazido sérios problemas econômicos e sociais que perduram até hoje no continente africano, né, a África tem esse lado também desenvolvimentista, né, esse lado de progresso cultural e de todo e qualquer país normal que a gente conheça que apresente uma sociedade, tá? Com suas normas, com suas leis, a gente pode conhecer melhor, tá bom? Vamos para o próximo slide. O próximo slide nós temos a atividade que eu vou ler aqui com vocês. Tá?
Pesquise e traga uma notícia de um jornal local de um país africano. Pode ser sobre qualquer assunto. A intenção da atividade é fazer com que você entre em contato com parte da cultura local africana veiculada através de um de seus meios de comunicação. Não esqueça de colocar a fonte, ou seja, o nome do jornal. Então, o que eu estou pedindo aqui para vocês? Pesquisem na internet, tabloides, jornais africanos de algum país, tá? Tragam o nome do país, por favor, e o nome do jornal, e tragam uma notícia, tá? Notícia completa, tá? Do fato, do ocorrido, pode ser qualquer coisa, para a gente ver como que é o dia a dia lá de um país africano, conhecer melhor a cultura, ou pelo menos parte dela, né? Para a gente se informar melhor, estar em contato com isso, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço, peço que vocês se cuidem, não saiam de casa, fiquem em casa, tá? Se forem sair, usem a extrema necessidade, usem máscara, álcool em gel, tá? E um grande abraço, até mais.